Existem momentos na história em que a sorte, o tempo e o destino se unem para criar eventos verdadeiramente extraordinários. Nessas ocasiões, vemos descobertas e invenções notáveis que surgem puramente por acaso. Desde os segredos da caverna de Lascaux até a descoberta da penicilina, vamos mergulhar em 15 das mais surpreendentes descobertas históricas que foram reveladas puramente por acaso. Número 15. O naufrágio de Uluburun. Você sabia sobre a incrível descoberta que aconteceu no Mar Mediterrâneo em 1982? Um mergulhador de esponjas chamado Mehmet Sakir estava nadando ao longo da costa de Uluburun, na Turquia, quando literalmente se deparou com os restos de um antigo navio afundado. Imagine só! Esse não era um naufrágio comum, era uma descoberta épica que estava descansando despercebida no fundo do mar há séculos. O navio era enorme, tinha cerca de 15 metros de comprimento, mas tanto tempo havia passado que a maior parte da madeira original de cedro que compunha o casco já estava há muito desaparecida. Mas o que chamou a atenção de Sakir foram esses belos jarros de cerâmica e uma infinidade de lingotes feitos de materiais como vidro, cobre e estanho. Foi então que o verdadeiro trabalho começou. Ao longo da década seguinte, uma equipe dedicada de arqueólogos subaquáticos assumiu a tarefa desafiadora de investigar o naufrágio de Uluburun. Foi um esforço tremendo. Eles realizaram mais de 20 mil mergulhos. Você acredita? À medida que exploravam e documentavam o local meticulosamente, encontraram um baú de tesouros de artefatos que nos levaram de volta à Idade do Bronze Tardia. E quando dizemos baú de tesouros, queremos dizer literalmente tesouros, presas de elefante, dentes de hipopótamo, joias preciosas e um item realmente interessante, um escaravelho, uma espécie de símbolo antigo em forma de besouro, inscrito com o nome da famosa rainha egípcia Nefertiti. Eles também usaram um pedaço de lenha encontrado no navio para determinar a idade do naufrágio. Acontece que o navio tinha cerca de 3.300 anos. O que o torna um dos naufrágios mais antigos já descobertos. No entanto, apesar de todas essas descobertas, as verdadeiras origens do navio permanecem envoltas em mistério. Eles conseguiram rastrear o cobre encontrado a bordo até Chipre, mas aqui é onde fica ainda mais intrigante. Entre os artefatos, encontraram itens que eram de origem micênica, assíria, canaanita e egípcia. Essa variedade levou muitos pesquisadores a acreditar que o navio poderia ter sido um navio de comércio, possivelmente tripulado por pessoas de diferentes partes do mundo. Número 14. Os saquinhos de chá. No início dos anos 1900, havia um comerciante de chá americano chamado Thomas Sullivan. Ele era um cara esperto, sempre pensando na melhor maneira de enviar suas amostras de chá através do Atlântico para seus clientes na Europa. Em vez de simplesmente enfiar um punhado de chá solto em uma caixa e esperar pelo melhor, ele decidiu colocar cada amostra em um pequeno saco de seda. Ele fez isso para que os sabores dos diferentes chás não se misturassem e criassem uma bagunça durante a longa viagem. Seu objetivo era que os clientes tivessem um verdadeiro gosto de cada chá individual, sem qualquer contaminação cruzada. Mas quando as amostras finalmente chegaram ao seu destino na Europa, os destinatários não entenderam exatamente o plano de Thomas. Eles viram esses saquinhos de seda cheios de chá e, em vez de abri-los para preparar o chá dentro, apenas jogaram o saquinho inteiro nas suas chaleiras de água fervente. Eles não perceberam que a seda era apenas para manter as amostras separadas. Mas, depois de superar a surpresa inicial, descobriram que esses saquinhos de seda, na verdade, tornavam o preparo do chá mais fácil. Não era mais necessário coar as folhas de chá soltas da chaleira, nem limpar a bagunça. Mesmo não sendo o que Sullivan pretendia, o conceito do saquinho de chá nasceu ali, por acaso. Número 13. A Pedra de Roseta. Quando Napoleão Bonaparte decidiu se aventurar no Egito no final do século XVIII, ele não trouxe apenas seus soldados. Ele teve uma ideia única. Junto com seu exército, trouxe um grupo especial de pessoas, cientistas e historiadores. Sua visão era coletar objetos interessantes e estudar a rica história do Egito. Essa equipe extraordinária foi chamada de Instituto do Egito e desempenharia um papel crucial em uma grande descoberta. Avançando para 1799, algo incrível aconteceu. Alguns soldados de Napoleão, sob a liderança de um cara chamado Pierre-François Bouchard, estavam demolindo algumas paredes antigas perto da cidade de Roseta para fazer melhorias em um forte francês.
Enquanto estavam nisso, encontraram algo grande e inesperado: uma laje maciça de basalto, um tipo antigo de rocha vulcânica. Assim que o Instituto colocou as mãos nessa rocha, rapidamente deduziram que era de muito tempo atrás, do segundo século antes de Cristo, e tinha esse decreto antigo ou ordem oficial escrita nela. Mas aqui está o detalhe. Não estava apenas em um idioma, estava em três: grego, demótico e os misteriosos hieróglifos. Dois brilhantes especialistas em idiomas, Jean-François Champollion e Thomas Young, assumiram a tarefa de entender essa inscrição trilíngue. Durante as 2 décadas seguintes, juntaram suas cabeças, usando a escrita grega como uma espécie de pedra de Roseta. Sim, é daí que vem esse termo, para decifrar os hieróglifos. Esses símbolos egípcios antigos intrigavam os estudiosos há séculos, seu significado perdido no tempo. Após 20 anos de trabalho árduo, finalmente decifraram o código e o que descobriram desbloqueou um novo mundo de conhecimento. Os hieróglifos que decifraram deram aos estudiosos a chave para estudar a língua e a literatura do Egito Antigo em uma profundidade nunca antes possível. Todas aquelas histórias antigas, registros históricos e textos religiosos que eram ilegíveis, de repente se abriram como um livro. Número 12. A penicilina. Vamos voltar ao ano de 1928. No Reino Unido, havia um cara chamado Alexander Fleming, que era um verdadeiro especialista quando se tratava de criaturas minúsculas e invisíveis chamadas bactérias. Veja, Fleming era um bacteriologista, alguém que passa o dia todo estudando esses organismos microscópicos. Agora, como todo mundo, Fleming precisava de uma pausa de vez em quando, então ele decidiu tirar férias. Enquanto ele estava fora, algo bastante inesperado aconteceu em seu laboratório. Havia uma placa de Petri que tinha sido deixada de lado, e essa pequena placa era o lar perfeito para as bactérias. Fleming a havia enchido cuidadosamente com bactérias para seus experimentos. Mas, enquanto estava fora, um convidado inesperado apareceu. Um tipo de fungo mofado de alguma forma encontrou seu caminho até essa placa de Petri. Mas, em vez de ficar chateado ou irritado com isso, Fleming percebeu algo realmente intrigante. Onde quer que esse fungo mofado tivesse se estabelecido, as bactérias não estavam crescendo. Era como se esse fungo tivesse demarcado seu território e as bactérias respeitassem os limites. Ficou claro que algo no fungo estava impedindo as bactérias de se espalharem. O fungo, como se descobriu, era um tipo de mofo chamado Penicillium, e esse mofo não era um convidado qualquer. Dentro dele havia uma substância que, uma vez que Fleming descobriu como purificá-la, revelou-se um divisor de águas no mundo da medicina. Essa substância era a penicilina, o primeiro antibiótico. Número 11. A Vênus de Milo. A Vênus de Milo, uma das esculturas mais adoradas do mundo, passou uma parte significativa de sua existência enterrada no solo de uma ilha grega chamada Milos. A estátua não viu a luz do dia até 1820, quando algo extraordinário aconteceu. Um agricultor local chamado Iorgos Kentrotas estava passando o dia, apenas procurando alguns bons blocos de mármore. Ele estava cavando em uma pilha de escombros antigos, provavelmente restos de edifícios antigos, quando se deparou com algo inesperado. Em vez de encontrar mármore comum, ele encontrou a metade superior de uma estátua. E essa não era qualquer estátua. Era a Vênus de Milo, embora ele ainda não soubesse disso. Agora, aqui é onde o destino entra em cena. Havia um oficial naval francês, Olivier Vautier, que estava cavando por perto, esperando encontrar antiguidades valiosas. Você pode imaginar sua empolgação ao ouvir sobre a descoberta de Iorgos. Ele rapidamente persuadiu Iorgos com algum dinheiro para ajudá-lo a continuar cavando, e à medida que cavavam, encontraram a outra metade da estátua, a parte com as pernas esculpidas e drapeadas de forma bela. Vautier sabia que tinha algo especial em mãos, então convenceu o embaixador francês no Império Otomano a comprar a estátua. No ano seguinte, 1821, essa escultura magnífica foi apresentada ao rei Luís XVIII da França, que generosamente a doou ao Museu do Louvre. E foi assim que a Vênus de Milo acabou em um dos museus mais famosos do mundo. Os especialistas em arte passaram muito tempo estudando a Vênus de Milo desde sua redescoberta. Eles acreditam que ela pode ser uma representação de Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza. Mas aqui está a questão.
Seus braços estão faltando. Não sabemos o que aconteceu com eles ou o que ela pode ter estado segurando. Número 10. O marca-passo. Nos anos 1960, um engenheiro elétrico americano chamado Wilson Greatbatch estava trabalhando arduamente em um projeto específico. Sua missão era criar algo chamado oscilador. Mas este não era um oscilador qualquer. Era um dispositivo projetado para ajudar a monitorar um tipo específico de distúrbio do ritmo cardíaco chamado taquicardia. Agora, se você não está familiarizado com a taquicardia, basicamente é quando o coração bate mais rápido do que o normal. Você pode imaginar que isso pode causar todos os tipos de problemas de saúde se não for controlado. Então, o dispositivo de Wilson seria uma grande coisa para a comunidade médica. Mas, enquanto ele estava trabalhando nesse oscilador, cometeu um pequeno erro. Veja, quando você está construindo circuitos elétricos, que são essencialmente o cérebro de qualquer dispositivo eletrônico, você usa coisas chamadas resistores. Wilson deveria usar um resistor de 10.000 ohms, mas em vez disso, ele acidentalmente usou um de apenas 1.000 ohms. Isso é uma diferença considerável. Você pensaria que isso seria um desastre, certo? Um grande erro que poderia arruinar completamente seu dispositivo. Em vez de arruinar seu projeto, esse erro levou a uma descoberta fascinante. Quando Wilson ligou o circuito com o resistor errado, ele não se comportou como deveria. Em vez de medir a taquicardia, o circuito elétrico começou a produzir um ritmo estranho. Agora, qualquer outra pessoa poderia ter ficado frustrada ou chateada, poderia ter pensado que tinha desperdiçado seu tempo e cometido um grande erro. Mas não Wilson. Ele ouviu esse ritmo estranho e aquilo lhe chamou a atenção. Parecia familiar, parecia o batimento de um coração humano. Veja, em vez de produzir sinais elétricos contínuos como um oscilador deveria, esse circuito estava produzindo pulsos elétricos, semelhantes ao modo como um coração bate. E esse foi o momento de inspiração para Wilson. Ele percebeu que seu erro poderia ser usado para algo completamente diferente. Essa foi a gênese do marca-passo, um dispositivo que é implantado no corpo para ajudar a regular os batimentos cardíacos. Número 9. O Exército de Terracota. Em 1974, na China, um grupo de agricultores fez uma descoberta acidental que se revelou um verdadeiro tesouro. Eles estavam simplesmente cavando um poço perto da cidade de Xi'an, mas então seu dia comum se transformou em um inesquecível. Uma de suas pás bateu em algo duro no chão. Não era rocha nem raiz de árvore, era algo muito mais surpreendente. A princípio, esses agricultores pensaram que tinham encontrado um busto de bronze, ou talvez uma estátua antiga de Buda. Mas o que realmente tinham descoberto era algo muito mais significativo. Quando arqueólogos chegaram ao local e começaram a escavar mais, perceberam que se tratava de uma estátua em tamanho real de um soldado. Não qualquer soldado, mas um guerreiro de terracota. Mas não havia apenas um. À medida que continuavam escavando, encontraram mais e mais. Eventualmente, descobriram um exército de cerca de 8.000 dessas figuras de terracota em tamanho natural. Mas isso não é tudo. Também encontraram cavalos e carruagens, todos feitos de terracota. Era um exército subterrâneo completo, silencioso e imóvel por séculos. Toda essa incrível montagem foi criada para proteger o imperador Qin Shi Huang na vida após a morte. Agora, esse imperador não era qualquer governante. Ele foi o primeiro imperador da dinastia Qin e governou no século III a.C. O que é impressionante sobre esses soldados de terracota é o detalhe. Cada um é único. Não há dois rostos iguais. Eles foram meticulosamente criados para representar um exército real. Número 8. Os manuscritos do Mar Morto. Você acredita que algumas das peças mais antigas conhecidas da Bíblia, conhecidas como os manuscritos do Mar Morto, foram encontradas por acaso e não por arqueólogos ou estudiosos, mas por um grupo de adolescentes árabes? É uma história fantástica de 1947 que gira em torno de alguns jovens pastores beduínos perto da antiga cidade de Jericó. Eles estavam fazendo seu trabalho habitual, cuidando de cabras e ovelhas quando um dos animais se afastou. Enquanto procurava pela cabra perdida, um dos meninos decidiu jogar uma pedra em uma caverna próxima. Ele provavelmente esperava ouvir apenas um eco, mas em vez disso, ouviu algo se quebrando, como um pote de barro se partindo. Intrigado, decidiu entrar na caverna para ver o que tinha atingido. Dentro,
Ele descobriu vários jarros e, dentro deles, uma coleção de antigos manuscritos de papiro. O local deve ter sido impressionante. Papéis antigos e delicados gravados com escrita misteriosa, preservados dentro dos jarros protetores. Mal sabiam os meninos que tinham tropeçado em um pedaço da história. Agora, esses pastores não sabiam o verdadeiro valor do que tinham encontrado. Acabaram vendendo toda a coleção de manuscritos a um comerciante de antiguidades em Belém por menos de $50. Você acredita nisso? Eram fragmentos dos textos bíblicos mais antigos conhecidos, vendidos por menos do que o preço de um bom jantar. Os estudiosos tomaram conhecimento dessa incrível descoberta e rapidamente confirmaram que esses textos eram de monumental importância. A descoberta enviou ondas de choque através do mundo da arqueologia, desencadeando uma corrida por relíquias na área. O resultado foi a recuperação de vários milhares de peças adicionais de papiro de cavernas próximas. Número 7. A massa de modelar Play-Doh. Vamos fazer uma viagem no tempo até os anos 1950. Veja, naquela época muitas pessoas usavam carvão e lenha para aquecer suas casas. Agora, a questão com a queima de carvão e lenha é que tende a deixar fuligem para trás, especialmente nas paredes. E se você já tentou limpar fuligem, sabe que é um trabalho complicado. Foi aí que uma empresa americana chamada Kutou entrou em cena. Esses caras eram realmente bons em fabricar um produto que podia limpar fuligem direto do papel de parede. Eles tinham um removedor de manchas não tóxico que você podia esfregar nas paredes e ele removia a fuligem. Os negócios estavam crescendo para a Kutou, como você pode imaginar. Mas à medida que avançávamos para a metade do século XX, a forma como as pessoas aqueciam suas casas começou a mudar. Em vez de usar carvão e lenha, as pessoas começaram a usar fontes de energia mais limpas. Como resultado, a demanda pelos produtos de remoção de fuligem da Kutou começou a diminuir. Para a Kutou, isso era um problema. Seu principal produto, seu carro-chefe, estava se tornando obsoleto. Então, eles começaram a pensar em outras maneiras de usar seu removedor de manchas não tóxico. Afinal, eles não podiam simplesmente deixar seus negócios desmoronarem. Eles precisavam encontrar um novo uso para seu produto e precisavam fazê-lo rapidamente. Havia uma mulher próxima aos responsáveis pela Kutou que teve uma ideia brilhante. Ela pensou, por que não deixar as crianças se divertirem com isso? Veja, o removedor de manchas fabricado pela Kutou tinha uma consistência bastante interessante. Era macio e maleável, um pouco como argila, e as crianças adoram brincar com coisas que podem moldar com as mãos. Então, a ideia era transformar esse produto de remoção de fuligem em um brinquedo para crianças. E foi exatamente isso que a Kutou fez. Eles rebatizaram seu produto e começaram a comercializá-lo como um brinquedo seguro e não tóxico para crianças. Eles o chamaram de Play-Doh, um nome que captura perfeitamente a experiência prática e divertida que as crianças têm ao brincar com ele. Número 6. A cidade subterrânea. Há um lugar absolutamente fascinante na Turquia, em uma região chamada Capadócia, que está cheio de surpresas. E uma das cidades mais impressionantes é chamada Derinkuyu. Não são apenas alguns cômodos ou túneis. É uma cidade subterrânea maciça e intrincada. Ela se estende por 18 níveis e tem espaço suficiente para acomodar cerca de 20 mil pessoas. O que é ainda mais surpreendente é que Derinkuyu não era conhecida pelo mundo moderno até recentemente. Foi descoberta em 1960, e não por um arqueólogo em uma escavação, mas por um morador local que estava fazendo reformas em casa. Enquanto derrubava uma parede em sua casa, ele se deparou com uma passagem oculta. Levou a uma vasta rede de túneis e câmaras, uma cidade subterrânea inteira apenas esperando para ser redescoberta. Você deve estar se perguntando quem construiu Derinkuyu e quando. Os especialistas não têm certeza sobre suas origens, mas o que sabem por meio das escavações é que esta cidade foi incrivelmente bem planejada. Tinha tudo o que uma comunidade poderia precisar. Havia espaços que pareciam ter sido usados para reuniões, havia lojas e até poços de água doce. Eles também tinham estábulos para animais, além de portas de pedra enormes para proteger os moradores, vedando a cidade contra ameaças. Escolha do assinante de hoje. Imagine fazer mergulho e sentir aquela emoção no rosto. Parece emocionante, certo? Mas agora imagine o medo de bater em 1 milhão de aviões.
Isso é o que aconteceu com um de nossos assinantes, que nos enviou esta imagem. Eles rapidamente tiraram uma foto desse dia e pousaram em segurança. Agora, eles não conseguiram encontrar muitas notícias sobre isso e não podem voltar para descobrir mais sobre isso. Mas é aí que você entra. Você pode nos ajudar a resolver esse mistério? Por que há tantos aviões e o que são aqueles destroços abaixo? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Imagine explorar as águas cristalinas das Bahamas e descobrir um pedaço notável da história. Isso é exatamente o que você pode encontrar ao mergulhar perto de Norman's Cay. Nas águas rasas, repousam os destroços de um avião que foram avistados pela primeira vez por um drone, revelando uma era distante repleta de intrigas. Norman's Cay, uma pequena ilha nas Bahamas, era um centro estratégico importante durante as décadas de 1970 e 1980. A ilha servia como ponto de reabastecimento para aviões que transportavam carga para os Estados Unidos. Entre esses aviões está aquele que agora já submerso na costa sul da ilha. Este avião fez um pouso forçado em 1980, pouco antes de uma pista de pouso, e terminou sua jornada em um banco de areia entre duas formações rochosas, criando um marco subaquático inesperado. O naufrágio tornou-se um popular ponto de mergulho, atraindo aventureiros e entusiastas da história de todas as partes. Este relicário subaquático, outrora parte de um capítulo histórico, agora cativa aqueles que exploram suas profundezas, oferecendo um vislumbre único do passado. Número 5. A radioatividade. No início dos anos 1900, na França, havia um cientista chamado Antoine-Henri Becquerel. Ele estava realmente intrigado com o conceito de raios-x, que era um campo relativamente novo na época, graças a um cara chamado Röntgen. Becquerel estava ansioso para avançar no entendimento dos raios-x. Para fazer isso, ele concebeu um experimento. Ele pegou algumas placas fotográficas, que são as coisas que você usa para revelar fotografias, e as envolveu em papel preto. Até agora, tudo bem, certo? Mas então ele adicionou um pequeno detalhe. Ele cercou essas placas com alguns sais fluorescentes. Agora, se você não está familiarizado com sais fluorescentes, são tipos de sais que brilham sob certos tipos de luz. A ideia de Becquerel era levar essas placas fotográficas disfarçadas e colocá-las ao sol. Ele pensou que, talvez, apenas talvez, a luz do sol fizesse os sais brilharem e imprimissem uma imagem nas placas. Então, ele montou seu experimento e o deixou sozinho por alguns dias. Finalmente, chegou o dia de desembrulhar as placas fotográficas e revelá-las. Ele provavelmente esperava ver uma leve impressão dos sais fluorescentes, mas o que viu quando revelou as placas foi algo totalmente diferente. Em vez de uma impressão leve, os sais haviam deixado contornos muito claros e distintos no papel fotográfico. Isso foi realmente surpreendente porque os sais não deveriam ser capazes de criar impressões tão fortes sem uma fonte de energia para fazê-los brilhar. Após muita reflexão e testes, Becquerel percebeu que tinha tropeçado em algo totalmente novo. Esses sais não estavam apenas fluorescendo, eles estavam realmente emitindo sua própria energia. O que Becquerel descobriu foi o fenômeno da radioatividade. Os sais eram radioativos, o que significa que estavam emitindo energia na forma de partículas ou ondas. Número 4. A Caverna de Lascaux. Em setembro de 1940, na floresta perto de Montignac, França, um grupo de 4 adolescentes e seu cachorro estavam explorando quando algo fora do comum aconteceu. O cachorro começou a mostrar interesse em um buraco misterioso no chão. Os meninos reuniram coragem, deslizaram por um eixo de pedra e se encontraram em uma grande caverna subterrânea. Mas não era apenas a vastidão da caverna que os deixou admirados. Eram as pinturas e gravuras nas paredes da caverna. As paredes estavam cobertas com cerca de 2.000 pinturas e gravuras antigas. Surpresos com sua descoberta, os meninos inicialmente decidiram manter o segredo da caverna entre eles. Mas, como você pode imaginar, algo tão incrível era grande demais para ser mantido escondido. Eles eventualmente contaram ao seu professor sobre isso, que então trouxe um especialista em cavernas para verificar. Após ver a caverna, o especialista confirmou sua importância, e logo a notícia sobre a Caverna de Lascaux e sua fantástica coleção de desenhos de animais e símbolos abstratos se espalhou pela Europa. As pessoas começaram a se referir a ela como a Capela Sistina da Arte Pré-Histórica.
Posteriormente, historiadores estudaram as pinturas da caverna mais de perto e estimaram que tinham entre 15.000 e 17.000 anos de idade. Essa é uma idade impressionante, não é? Baseados nas imagens e símbolos, muitos acreditam que a caverna de Lascaux pode ter sido um local para cerimônias religiosas e de caça entre pessoas do período Paleolítico Superior. Número 3. O Slinky. Vamos voltar aos anos 1940, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Temos um sujeito chamado Richard James, que é engenheiro mecânico. Ele está trabalhando em um lugar chamado William Cramp & Sons Shipbuilding Company. Lá, seu trabalho envolve projetar e construir todos os tipos de dispositivos e equipamentos mecânicos. Agora, em um belo dia, Richard estava trabalhando em sua mesa, cheia de várias peças mecânicas. Entre elas havia uma mola, você sabe, o tipo de peça metálica em espiral que pode pular quando você a estica ou espreme. Essa mola específica estava apenas ali em uma prateleira, sem fazer nada, até que Richard acidentalmente a derrubou. Aqui é onde as coisas ficam interessantes. Em vez de simplesmente cair e pousar de qualquer maneira como você esperaria, essa mola fez algo um pouco inesperado. Enquanto Richard observava, ela começou a caminhar em uma série de movimentos em arco, descendo da prateleira, saltando de uma pilha de livros, atingindo a mesa e, finalmente, caindo no chão. Ainda mais impressionante, quando atingiu o chão, se recolheu e ficou de pé, como se nada tivesse acontecido. Foi um daqueles momentos que realmente faz você parar e coçar a cabeça. Mas Richard, sendo um engenheiro, viu isso não apenas como uma curiosidade, mas como uma oportunidade. Ele achou que poderia haver algo mais nessa mola e em seus movimentos incomuns. Então, Richard embarcou em uma missão para aprender mais sobre esse fenômeno peculiar. Passou horas observando a mola, estudando seus movimentos e experimentando diferentes designs e materiais. No final, seu trabalho árduo valeu a pena. Richard conseguiu refinar o design da mola e criar um brinquedo que podia descer uma escada inteira por conta própria, apenas enrolando e desenrolando de certa forma. Ele chamou esse brinquedo de Slinky. Quando o Slinky chegou ao mercado, crianças e adultos ficaram fascinados por seus movimentos simples, mas hipnotizantes. Foi um sucesso e rapidamente se tornou um brinquedo amado em todo o mundo. Número 2. Pompeia. Você consegue imaginar uma cidade inteira sendo esquecida? Foi exatamente o que aconteceu com Pompeia, uma cidade romana que foi tragicamente coberta por cinzas vulcânicas e pedras pomes quando o Monte Vesúvio entrou em erupção em 79 d.C. A cidade permaneceu enterrada, efetivamente apagada do mapa e da memória por séculos, até que um grupo de trabalhadores se deparou com ela em 1748, enquanto cavavam um canal. Os trabalhadores foram contratados por um arquiteto chamado Roque Joaquim de Alcubierre, que já supervisionava escavações em Herculano, outra cidade antiga que o Vesúvio havia reivindicado. Os trabalhadores desenterraram algumas paredes antigas e inscrições, o que imediatamente despertou a curiosidade de Alcubierre. Então, ele decidiu redirecionar alguns de seus recursos de Herculano para investigar Pompeia. O principal interesse de Alcubierre estava em descobrir objetos de arte e tesouros que ele pudesse enviar ao rei de Nápoles, Carlos III de Bourbon, que era um ávido colecionador de antiguidades. O método que Alcubierre usou, conhecido como escavação em túneis, era bastante destrutivo. Eles cavavam eixos horizontais no material vulcânico e levavam embora qualquer coisa de valor que encontrassem. Essa abordagem causou muitos danos aos edifícios e obras de arte de Pompeia. Muitas pinturas murais foram arrancadas das paredes e emolduradas, enquanto outras foram danificadas ou completamente destruídas. Após saquear alguns edifícios, eles foram reabastecidos, dificultando o acesso para estudos futuros. No entanto, apesar de todos os desafios e métodos controversos, as escavações trouxeram à luz um incrível retrato da vida em uma cidade romana antes do desastre. Pompeia, sob o material vulcânico que agiu como um selo contra o ar e a umidade, estava notavelmente bem preservada. Edifícios, ruas, lojas, templos, teatros, banhos, casas e muitos objetos do dia a dia, como cerâmicas, lâmpadas, moedas, joias, ferramentas e alimentos, ainda estavam intactos. Eles até encontraram grafites. No século XIX, o arqueólogo Giuseppe Fiorelli fez outra contribuição notável.
Ele descobriu que os corpos daqueles que pereceram na erupção deixaram espaços ocos nas cinzas. Ao preencher esses espaços com gesso, ele criou moldes impressionantes que mostravam as poses finais e expressões das pessoas e animais que pereceram em Pompeia. Número 1. Os fornos de micro-ondas. Agora vamos voltar no tempo para a metade dos anos 1940. Estamos nos Estados Unidos, com um engenheiro chamado Percy Spencer. Percy trabalhava para a Raytheon, uma empresa conhecida por suas inovações tecnológicas. Naquele ponto no tempo, Percy estava profundamente envolvido na fabricação de equipamentos de radar. Para aqueles que não conhecem, o radar é um sistema que usa ondas de rádio para determinar a distância, ângulo ou velocidade de objetos. Uma peça central nesse processo de fabricação de radar era um dispositivo chamado magnetron. Esse pequeno gadget era essencial porque era responsável por criar as micro-ondas que o sistema de radar usava. Essas micro-ondas são semelhantes às ondas de rádio que usamos para transmissões de televisão e rádio, mas estão em uma frequência muito mais alta. Então, Percy estava trabalhando arduamente com seu equipamento de radar e magnetron, mas então algo peculiar aconteceu. Um dia, Percy percebeu que uma barra de chocolate que ele tinha no bolso havia derretido completamente. Ele não estava perto de nada quente, e seu bolso certamente não era uma sauna. Ele pensou que as micro-ondas do magnetron poderiam ser as culpadas. As micro-ondas, apesar do nome, podem realmente gerar uma boa quantidade de calor. Esse calor vem da energia das micro-ondas, que podem fazer com que as moléculas de água nos alimentos se movam rapidamente. Esse movimento rápido gera calor, que pode então aquecer a comida. Claro, Percy não podia simplesmente aceitar sua barra de chocolate derretida como prova. Ele precisava testar sua teoria. Então, ele pegou um punhado de grãos de milho e os colocou perto do magnetron, e um por um, cada grão estourou em um puff branco e fofo de pipoca. Isso foi toda a prova de que Percy precisava e, em 1946, apenas alguns anos após o incidente com a barra de chocolate de Percy, o primeiro forno de micro-ondas foi lançado no mercado. Este aparelho prático revolucionou a maneira como cozinhamos, tornando possível aquecer uma refeição em minutos. Qual dessas descobertas te surpreendeu mais? Deixe-nos saber nos comentários. Se você tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se. Te encontro no próximo vídeo.